Dentro da sua biografia, destaca-se o fato de você ter considerado o renascimento se inserir na poesia, chegando inclusive a adotar o nome Eu Flor. Qual o sentido dessa mudança e como isso se relaciona com sua identidade artística múltipla? Boa noite a todos. Obrigado, meu filho, que está ali presente. E quero agradecer também ao colégio, sobretudo a Luciana pelo convite dessa participação. E quero fazer uma homenagem ali com esse papel aqui na mão, uma menininha que está chorando lá dentro, porque não conseguiu decorar tudo e ela não conseguiu falar. Então, minha homenagem vai ter essa menininha que está lá. Porque eu também não consigo falar. E talvez por não ter essa convivência muito direta com o público, e dessa dificuldade das palavras, embora eu escreva. Eu sou filha neta de um escravo, meu pai era negro, filho de um escravo, um indígena que veio da Europa, da Espanha, para Ilha para Barbosa. E nós não estudamos em colégio, nós não tivemos contato com as crianças quando nós nascemos. Como meu pai foi educado por um irmão dele que veio, um tio que veio da Espanha, e foi educado em casa. Hoje as pessoas questionam essa questão de ter o estudo em casa. Eu estudei em casa. Alguém pode conhecer aqui a doutora Reisane, minha irmã. Meu pai era o nosso professor. Para quem conhece a questão da admissão, nós só fomos para o colégio quando nós ingressamos para fazer a admissão, que era a passagem do primário já para a primeira série, segunda, terceira, que era da minha época, né? Eu tenho 73 anos e sempre li muito. Por exemplo, com 17 anos eu já tinha lido todos os livros dos que na época existiam, de Jorge Amado. Tinha todos os livros de Antoine Henrique, inclusive doei para a biblioteca daqui, doei alguns livros meus. E eu sempre, quando eu comecei a escrever, foi interessante, porque eu formei no sertão, né, chique, por isso a minha fala cantada, todo mundo já deve ter percebido. E eu formei em magistério, e depois eu fiz vestibular, mas por conta dos filhos, eu parei, eu morava em Salvador nessa época, depois eu vim para cá e fui fazer psicanálise na Maria Nilza, na escola, na faculdade Maria Nilza. E nós fazíamos terapia e eu tinha muita dificuldade de falar. Aí uma das minhas professoras perguntou, por que você não escreve? Você tem um conhecimento assim? E comecei a escrever. Então foi quando eu escrevi os meus primeiros poemas, que foi o que eu questionei, que foi o tal da amálgama, que eu perguntei numa sala de Portugal qual era a diferença entre poesia e poema. Gente, eles não me responderam. Eu disse, eu vou descobrir sozinha. Aí então eu fui estudar, né? Então hoje, para algumas pessoas que não têm conhecimento qual é a diferença entre poema e poesia, o poema é aquilo que você escreve, como ela escreveu a vida dela, é um poema. Como eu escrevo, é um poema. E a poesia, tudo isso aqui, nós somos poesia como graças a Deus, uma coisa assim, da beleza de estarmos aqui todos juntos, isso é poesia. Aquele quadro ali na parede é poesia. Então tudo é poesia. E o poema, somos nós todos fragmentados, que formamos o todo, que somos nós. Então a poesia sempre esteve, a leitura sempre esteve muito junto com a minha vida, entendeu? E com relação ao Eu Flor, é porque na minha família sempre me chamaram de Flor, que eu também não sei o porquê. Todos me chamam de Florzinha. Então, quando eu comecei a escrever, em 2013, quando eu fiz o meu primeiro poema na aula, eu adotei o meu nome, Eu Flor, Caminho Só. E esse caminho só, muitas pessoas questionam, por que caminho só? Mas é porque o caminho só em busca de algo. Então, eu sempre estou buscando, estou lendo, estou escrevendo. Eu pinto, eu escrevo, eu comecei a pintar com os dedos. Tive um problema seríssimo por conta disso, eu fumava muito. Aconselho a ninguém fumar. Não, eu fumava muito e eu perdi o meu cabelo, quase todos, eu tive problemas
úlceras gravíssimas por causa do cigarro e da tinta que como eu fumava e como eu pintava, eu ia absorvendo tudo isso, aquelas duas químicas, né? Então eu passei por problemas seríssimos de saúde. E eu sempre disse, aí eu vou ler aqui um pedacinho do poema que diz um pouco da Renata Sampaio, eu nunca tive anseios de ser poeta, tampouco artista, muito menos acadêmica. O que eu escrevo tem uma chama, uma luz quente que me aconchega e ao mesmo tempo me solta. Rebusca em mim palavras, sensações, sentimentos e me mostra como o mundo é, como eu sou e como as pessoas são. Essa é uma parte. E eu sempre escrevi, depois dessa questão lá na faculdade Maria Nilza, eu comecei a escrever. Eu escrevi uma amálgama, depois eu escrevi um poema sobre liberdade, que foi um momento muito triste que eu passei com um professor meu da faculdade. A irmã dele teve um câncer e veio a óbito porque ela se negou a fazer o tratamento. Então ela disse que ela tinha liberdade para escolher o momento dela ir. E seria aquele momento e ela não faria o tratamento. Aí eu escrevi um poema Liberdade. E quando só... Isso eu comecei em 2003. Em 2003 tinha escrever. E só comecei a fazer essa publicação em 2011, quando o Paulo P.A., que é o Paulo César Produções, ele conhecia o meu trabalho. Aí disse, Flor, por que você fica com tudo isso guardado? Realmente, literalmente era guardado no computador. Aí foi quando uma pessoa que eu tenho um relacionamento disse, por que você não solta seus versos ao vento? Então foi quando eu fiz, eu editei, fui aprender primeiro porque eu não tinha condição, como ainda hoje eu não tenho, hoje de pagar pelos meus livros. Eu sou uma produtora independente. Eu fui aprender. Hoje eu faço esse livro ali mesmo, esse daqui. Sou eu que faço a diagramação. Aquele, se não me engano, de Patrícia Mendes, também fui eu que fiz a diagramação. Todos esses livros da Reflexo do Universo, eu faço a diagramação, a digitalização, faço a edição junto com Hermes e faço correção ortográfica quando precisa, né, com autorização do autor. Inclusive, uma dessas capas aqui é a minha filha, nessa capa, é um poeta não, artista plástico português, que ele sempre colabora aqui com a Reflexo do Universo. E foi quando eu comecei a lançar os meus poemas.